Como nós sabemos disso? Let's look at 1 Corinthians chapter 12. Vamos ver 1 Coríntios 12. Okay? 1 Coríntios 12, 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. So there are 9 gifts of the Holy Spirit. Então nós temos 9 dons do Espírito And Santo. for what purpose are they given? Para que propósito eles são dados? Okay, verse 7. Versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. The gifts of the Holy Spirit are given for the common good, Os dons do Espírito são dados para o bem comum. which means for the common good of the body of Christ. Quer dizer, para o bem comum do corpo de Cristo. The gifts are for ministering to the church, Os dons são ministérios da igreja, for building up the church. para edificar a igreja. And so let's look at verse 9. Versículo 9. Here are 2 gifts of the Holy Spirit. Dois dons do Espírito Santo. A outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito. Okay? These are 2 of the 9 gifts. Esses são 2 dos 9 dons. And one of them, the gift of healing. E um deles é o dom de curar. And the gift of healing is primarily for ministering to the church, E o dom de curar é primeiramente voltado para a igreja. as are all the 9 gifts of the Holy Spirit. Assim como todos os 9 dons do Espírito Santo. 1 Corinthians 14:12. 1 Coríntios 14, 12. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. So we know that the gifts of the Holy Spirit are primarily for building up the church, Então, dessa maneira, nós sabemos que os dons do Espírito são primariamente para a igreja. which means the gift of healing is primarily for ministering to sick believers. Quer dizer que o dom de curar é para aqueles que creem, In the context of building up the body of Christ. no contexto de edificação da igreja, do corpo de Cristo. And that's good. E é bom. However, Entretanto, our task here is to minister healing in the context of proclaiming the gospel to the lost. nosso contexto aqui é o de cura, de proclamação do Evangelho para os perdidos, num contexto de proclamação do Evangelho aos perdidos. See, our task here is not to learn how to minister to sick believers, A nossa tarefa aqui não é como ministrar cura para os crentes, but how to win the lost mas como ganhar os perdidos, by healing the sick. curando os doentes. And these could be lost people who are sick. E há muitas pessoas perdidas que estão doentes, Whom we heal in Jesus' name que podem ser curados no nome de Jesus, in order that they may believe. e então se tornarão crentes. So this training concerns a different context. Então, esse treinamento se refere a um contexto The diferente. context is evangelism, O contexto é evangelismo, preaching the gospel to the lost. pregando o evangelho para os perdidos. That's the context in which we want to learn to heal the sick. Esse é o contexto em que nós precisamos aprender como curar os doentes. It is not simply for ministering healing to sick believers. Não é simplesmente ministrando cura para crentes. And this is exactly what Jesus and his early disciples did. Como Cristo e seus primeiros discípulos fizeram. When Jesus came 2,000 years ago, Quando Jesus veio 2000 anos atrás, he did not come to minister to the body of Christ. ele não veio para pregar para o corpo de Cristo. He did not come to build up the church. Ele não veio aqui para edificar a igreja. There was no church. Não tinha igreja. There was no church. Não havia igreja de Why maneira did he nenhuma. come? Quando ele veio To save the lost. para salvar os perdidos. And that's why he performed miracles. Isso é porque ele, então é a razão porque ele procedeu aqueles milagres. So that the lost would believe on him. Então os perdidos poderiam crer nele. And that is our context. Aquele é o nosso contexto. So we will not be studying the gift of healing. Então nós não vamos estar estudando o dom de curar. No, Não. we will be studying something very different. Nós vamos estudar alguma coisa muito diferente. It's not the gift of healing. Não é o dom de cura.
Therefore, let us first study how Jesus ministered healing to the sick in the Gospels. Portanto, nós iremos primeiramente estudar como Cristo ministrou cura para as pessoas enfermas nos evangelhos. Our context is the same as his. O nosso contexto é o mesmo dele. And so we are going to study how Jesus healed the sick. Então nós vamos estudar como Jesus curou os doentes. We're not going to study some famous healing evangelist. Nós não vamos estudar nenhum evangelista famoso. We're going to study Jesus himself. Nós vamos estudar o próprio Jesus. Is that okay? Tá certo? Tá bom? Tá bom? Tá bom? I think it's better to study Jesus than some famous healing evangelist. Eu penso que é melhor a gente estudar Jesus do que algum evangelista que curava. Amen? Amém? Amen? I think one problem with the church is that we have been following men, famous pastors, instead of Jesus. Eu tenho tido problema com pessoas que falam amém a pastores famosos ao invés de Jesus. Let's go back to the Bible Vamos retornar à Bíblia and do what Jesus did. e fazer o que Jesus fez. John 14:12. João 14:12. If you believe in Jesus, you will do the works that he did. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. And we will do them in the way that he did them. E nós vamos fazer do jeito como ele fez. So let's examine how Jesus healed the sick. Vamos examinar a maneira como Jesus curou os doentes. In the same way, we will heal the sick. Da mesma maneira, nós vamos curar os enfermos. Okay. So we're going to begin to study this. Nós vamos começar a estudar isso. Okay. Tonight, tomorrow night, and the next night. Hoje, amanhã à noite e na próxima noite também. Okay. And at the end of each night, we will demonstrate what we have learned. E ao final de cada noite nós vamos demonstrar o que nós temos aprendido. Okay. You will be healing the sick, Vocês vão estar curando os enfermos, according to what we learned from the Bible. de acordo com o que nós aprendermos da Bíblia. Let's preach with power, brother. Power. Okay. So, how did Jesus minister to the sick? Como Jesus ministrou os enfermos? Let's look at Luke 4, verse 31. Lucas 4:31. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Versículo 32. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Now, the people were astonished when they saw Jesus Agora vejam, as pessoas ficaram atônitas quando viam Jesus, because his word was with authority. porque a sua palavra era com autoridade. Okay. This is the key word, authority. Essa é a palavra-chave, autoridade. Okay. It was not a gift, Não é um dom, but it was authority. mas é autoridade. Okay. Let's see what kind of authority he had Vamos ver que tipo de autoridade ele tinha. and how he exercised this authority. Como ele exercitava essa autoridade. Verse 33. 33. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força. 34. Que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. As Jesus is ministering, a man becomes demonized. À medida em que Jesus estava ministrando, um homem se tornou endemoniado. And he begins to cry out. E ele começou a gritar. He's completely out of control. Ele estava completamente fora do controle. He's completely demonized. Completamente demonizado. So we want to see what does Jesus do. Nós precisamos ver o que Jesus vai fazer. But before we do, Mas antes que o façamos, let's find out what a typical believer would do in such a situation. vamos descobrir o que um típico cristão faria nessa situação. Okay? Let's say you have a person sitting right next to you. Vamos imaginar que você tem uma pessoa sentada próxima de você, ao seu lado. And during this meeting, that person becomes demonized. E durante esse encontro a pessoa se torna endemoniada. Begins to shake. E está se sacudindo, tremendo, fazendo... What would the typical believer do? O que um crente típico faria?
I believe some believers would get up and run. Eu acredito que alguns crentes vão se levantar e fugir, Right? Yes. certo? Yes. É isso mesmo. But we know running is not right. Mas nós sabemos que fugir não é certo, It's not spiritual. não é espiritual, No. não. So instead of running, what should we do? Então, ao invés de correr, o que nós deveríamos fazer? Well, as Christians, we should do something spiritual. Bom, como cristãos, nós deveríamos fazer algo espiritual. Amen? Amém? For example, how many of us would pray in such a situation? Por exemplo, quantos de nós iríamos orar nessa situação? How many of you would pray? Quantos de vocês iriam orar? Okay. Oh, we have a lot of spiritual people here. Nós temos muitas pessoas espirituais aqui. Muito bom. Muito bom. And if you happen to be a Pentecostal, E se você fosse um pentecostal, when you pray, quando orando, you might pray in tongues. você pode até orar em línguas estranhas. Amen? Amém? Amen? How many of you would do the following? Quantos de nós fariam isso? How many of you would say, Father, in the name of Jesus, we command this demon to leave? Quantos de nós faríamos isso? Pai, no nome de Jesus, nós ordenamos que este demônio saia. How many of you would do that? Quem de vocês faria isso? Quantos? Hallelujah. Aleluia! Gloria a Dios. Glória a Deus. Now, Agora, what would the scripturally well-trained believer do? o que um cristão bem treinado nas Escrituras faria? Well, he would do exactly what Jesus did. Ele faria exatamente como Jesus fez. Amen? Amém? Correct. Correto? What did Jesus do? O que Jesus fez? Let's find out. Vamos descobrir. Jesus rebuked him Jesus o repreendeu and said, Be quiet and come out of e him. disse: cale-se e saia dele. Did Jesus pray for this man? Jesus orou por ele? No. Não. No prayer. Sem oração. Did Jesus say, Father, we command this demon to be quiet and to leave? Jesus falou: Pai, nós ordenamos esse demônio para ficar quieto e sair dele. No. Não. No. Do you think Jesus closed his eyes? Você acha que Jesus fechou os olhos? Closing your eyes is very spiritual. Fechar os olhos é muito espiritual. He didn't close his eyes? Ele não fechou os olhos? Why not? Por que não? Because he's not praying. Porque ele não está orando. He's rebuking a demon. Ele está repreendendo o demônio. He's rebuking an enemy. Ele está repreendendo o inimigo. When you rebuke your enemy, do you close your eyes? Quando você repreende o inimigo, você fecha os olhos? No. Não. Jesus did not close his eyes. Jesus não fechou seus olhos. Was there any priestly action directed to the Father? Teve alguma ação sacerdotal diretamente para o Pai? Was there any praise? Alguma oração? Algum louvor? Any worship? Alguma adoração? Thanksgiving? Algum agradecimento? Did Jesus say, Hallelujah, Hallelujah? Jesus falou: aleluia, aleluia. No. Não. No priestly action at all. Sem ação sacerdotal de maneira nenhuma. This was purely a kingly action. Isso foi puramente uma ação real. Be quiet Cale-se and come out of him. e saia dele. Jesus exercised authority over the demon. Jesus exerceu autoridade sobre o demônio. A kingly action, Uma ação real, not a priestly action. não uma ação sacerdotal. What was the result? Qual foi o resultado? Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. The result was a miracle. O resultado foi um milagre. The demon came out of the man. O demônio saiu do homem. Now, how did Jesus do this miracle? Como é que Jesus fez esse milagre? Was it through prayer?